falar um pouquinho sobre as candidíase, outra infecção bem frequente. Então aí, ó, é a segunda infecção vaginal mais frequente, mais comum que nós temos, né? Está relacionado com as mulheres em idade reprodutiva. A gente vai ver, gente, que a candidíase, ela está relacionada com o estrogênio. Vai ser muito, mas muito difícil você ter uma paciente na menopausa tendo uma candidíase, a não ser que essa mulher esteja fazendo reposição hormonal, tá? Então, eu sempre falo, se você pega uma paciente que está com prurido na menopausa e o pessoal fica entupindo ela de antifúngico, dá uma olhada que a chance de não ser isso é muito grande, né? Eu canso de pegar paciente na menopausa falando que tem candidíase de repetição e quando eu vou examinar é um líquen, né? Um líquen esclerótico ou um líquen plano. A gente vai falar sobre isso também no nosso módulo de PTGI, tá bom? Mulheres em idade reprodutiva, como eu falei, 75% das mulheres vão apresentar um episódio na vida, pelo menos, de candidíase, e 50% vão apresentar 2 episódios, e 5% dessas mulheres vão ter de repetição, tá? A gente tem que entender uma coisa sobre a cândida, né? A cândida em si, ela faz parte da microbiota dela, da mulher. Por isso que aquele papo de paciente chega para você, tá com candidíase, olha, eu vou te passar uma medicação e você dá essa outra para o seu parceiro. Isso não pode fazer, tá? Na verdade, não é permitido nem pelo CRM a gente fazer isso quando o parceiro não está presente. Mas para candidíase, não se faz isso, porque isso já está claramente sabido que não é uma IST. Você pode, quando, por exemplo, o paciente troca de parceiro, pela alteração de microbiota, ter mais chances de ter candidíase, mas não quer dizer que o fungo veio do parceiro e foi para ela. Não. É a disbiose dessa microbiota pelo contato de uma microbiota diferente e que predispôs ela a ter mais candidíase, tá? Então, 20% tem cândida na microbiota e não vão apresentar sintomas. É isso que eu tô falando para vocês, porque ela faz parte da microbiota. Fatores associados à colonização, né? Então, o que pode favorecer o surgimento da cândida? Uso de contraceptivos orais, diabetes, gestação, então pela própria diminuição da imunidade, uso de antibióticos. Imagina acabar todos os lactobacilos, a cândida tem espaço para aumentar em grande quantidade. A imunossupressão, e como eu falei, ela é hormônio dependente, então vai ser mais difícil você achar uma cândida numa paciente antes da menarca e depois da menopausa, tá? A maior cândida ali que vai estar causando os nossos desesperos, né, é a cândida albicans, que ela é responsável aí por 85 a 90% dos casos. Mas tem a cândida glabrata e a tropicalis, já numa porcentagem menor, mas eventualmente ali presente e são chatinhas de tratar. Então, eu sempre falo, se você está tratando uma candidíase de repetição, está com dificuldade, seu tratamento não está dando certo, você pode, eventualmente, pedir uma cultura daquela secreção vaginal para fungo. Não adianta, e eu vou repetir para vocês aqui muitas vezes, nunca, jamais peçam cultura de secreção vaginal. Esse exame não serve para nada, tá? Cultura de secreção vaginal, se você quer pedir, você tem que pedir qual bicho que você quer que cresça lá, que eles pesquisem, porque cultura de secreção vaginal vai vir todos os bichos que vocês imaginam. Meu mestrado, eu estudei até os gêneros, eu não estudei até a espécie, e eu encontrei 270 gêneros de micro-organismos, de bactérias na microbiota vaginal. Ou seja, se você pede uma cultura de secreção vaginal sem especificar o que você quer que eles vejam, vai vir qualquer coisa,
vai vir qualquer bicho e não vai ter significado clínico para você. Você não vai ter nada para fazer com aquilo, né? Então, se você acha que por algum motivo você precisa ali tem uma candidíase de repetição, você quer ter certeza que é cândida, que não é uma vaginite citolítica, por exemplo, que os sintomas são muito similares e tal, você pode, não tem problema pedir, aí você põe assim, ó, cultura da secreção vaginal para pesquisa para fungo, né? Você pode pôr albicans e não albicans, não tem problema, pode ser assim, tá? Porque daí ele vai pegar aquela secreção vaginal e vai estudar fungo, vai fazer crescer o fungo, né? E aí isso faz sentido. Aí eu concordo, né? Se é uma candidíase de repetição, às vezes eu também peço, eu acho interessante, tá? O que a gente tem que entender? O que tem de fatores ali protetores da nossa da vagina, né? Que eu já falei para vocês. Então a gente tem a imunidade inata e adquirida, e a gente tem os lactobacilos, né? Que estão ali protegendo aquela mulher. Quando a gente tem uma alteração de um desses dois elementos, então a gente vai ter a maior chance da cândida proliferar. E aí, gente, é por isso que quando a gente fala do tratamento, principalmente da candidíase de repetição, não, é o primeiro episódio dessa paciente, eu vou dar um antifúngico que vai resolver. Grande maioria vai ser assim. Não, essa paciente está voltando comigo, já voltou 3, 4 vezes. O que a gente pode fazer? Então, além do tratamento a longo prazo, né, eu vou sugerir alguns esquemas para vocês. A gente tem que cuidar aqui dessa parte da imunidade e a gente tem que dar um jeito de aumentar esses lactobacilos. Por isso que eu volto a falar, probiótico e eventualmente algum polivitamínico. Bom, aquele quadro, né, então o quadro clínico, né, da paciente, aquele quadro clássico, né, gente, daquela secreção esbranquiçada, grumosa, com placas na parede, placas brancas na parede vaginal, essa é aquela candidíase fácil da gente diagnosticar, né? Mas não necessariamente isso vai ter em todas, tá? Então, assim, o que a gente vai ter? Prurido, inflamação, a gente pode eventualmente ver aquela vulva, aquela vagina hiperemiada, mais edemaciada, eventualmente até pequenos lábios e clitóris a gente vai ver. Dão a impressão de um sintoma mais alérgico, mais irritativo. O corrimento, ele pode ser esbranquiçado, amarelado em grande quantidade ou até mesmo ausente, tá? Eventualmente a paciente pode ter hipersensibilidade na região, dor, irritação, queimação, dor na relação sexual, disúria e as fissuras de introito. São muito comuns naquelas mulheres que têm candidíase de repetição. Os achados físicos, né, aqueles clássicos, então a gente vai ter, como eu falei, hiperemia, edemas, fissura na vulva e na vagina, e eventualmente a gente tem uma certa dificuldade de depois fazer essas fissuras cicatrizarem, principalmente naquela mulher de candidíase de repetição, a gente tem que utilizar outras ferramentas, né? A gente vai ter um aumento de conteúdo vaginal, isso é bastante variável, mas esse leite talhado que a gente encontra na vagina nem sempre vai estar presente, tá bom? Há algumas coisas que a gente pode pensar, né, para ajudar aí no diagnóstico. Então, pode ser feito ali uma lâmina, né, e você avaliar aquela lâmina. Você pode fazer um teste de amina também, se não tiver odor, vai te ajudar, né? Pode usar as fitinhas de pH. Fitinha de pH é uma coisa legal, porque você vai ter um tubinho da fitinha, e aí você pega aquela fitinha e coloca na secreção vaginal. Eu normalmente gosto de colocar na própria vagina da paciente e depois vai ver a cor que deu. Então isso facilita, ajuda vocês a guiar ali o tratamento, tá? Cultura para micoplasma e ureaplasma. Olha, quando a gente falar um pouquinho de cervicites, eu vou falar um pouquinho disso, tá? Eles são bastante interessantes.
para quadros mais difíceis. Eu vou falar principalmente sobre micoplasma, porque são duas bactérias que podem ser bastante agressivas e o pessoal esquece um pouquinho delas, tá? Então, quando eu quero fazer um painel ali de bactérias, quando eu tô tendo uma paciente difícil, de uma vaginose mais difícil de tratar, eu acabo pedindo sim. Mas eu peço PCR, tá? Aí eu peço PCR do micoplasma que eu quero, do ureaplasma, e peço, eventualmente, se eu preciso da clamídia e gonococo também, tá? Mas eu vou falar um pouquinho disso na aula de cervicídeos. Então, quando eu tenho pH menor de 4,5, eu vou pensar aí na candidíase e, eventualmente, na vaginose citolítica, né? pH maior de 4,5, eu já vou pensar no tricomonas, na vaginose bacteriana ou, eventualmente, uma infecção mista. Você pode pensar numa cultura para fungo, como eu falei para vocês, principalmente naquele quadro mais difícil, e quando você tem, por exemplo, uma microscopia negativa, porque como que a microscopia é feita? Uma lâmina, coloca a secreção, olha no microscópio, e aí você vai ver aquelas hifas da cândida, né? Então, algo interessante. Uma coisa importante aqui, gente. Quantas vezes vocês já não pegaram um Papa Nicolau, resultado de Papa Nicolau, e o patologista escreveu lá para vocês, Cândida, né? E aí a minha pergunta, trata ou não trata? Né? E vou falar para vocês, depende, tá? Depende do sintoma da paciente, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a cândida faz parte da microbiota vaginal, né? Eventualmente, naquele Papa Nicolau, ele viu uma hifa ou outra e colocou lá para você, tá? Agora, a cândida, o nosso corpo, ele tende a se resolver. Às vezes, naquela época que fez o Papa, o corpo dela já resolveu, já equilibrou, ela não tá sentindo mais nada. Aí você pega aquele Papa e vê lá escrito cândida, a paciente está completamente assintomática, você dá um antifúngico para ela, pronto, você acabou de bagunçar toda a microbiota vaginal dessa paciente novamente, tá? Mesma coisa quando vem no Papa Nicolau, atopobium, mobilungus. Paciente assintomática, você examina, tá tudo bem, ela não tá sentindo nada, não é para tratar. Por quê? Eventualmente, se tava uma quantidade um pouquinho maior, ou se ele viu, e tudo bem, porque a Atopobium mobilungus faz parte da microbiota também. Tá lá presente e não, ele vai estar mesmo, a cândida vai estar mesmo, né? Mas o que é importante é saber, tá uma quantidade suficiente para causar sintoma? Não vou fazer nada, com exceção de quando aparece tricomonas lá no Papa Nicolau. Aí você tem que tratar, porque daí não é algo sexual, é algo sexualmente transmissível, não é algo que faz parte da microbiota dela, tá? Então, aqui tá que o Papa Nicolau não tem valor diagnóstico exatamente por isso, porque você não vai tratar uma paciente que não tem sintoma. Agora, você tá lá, a paciente com uma baita coceira, examina ela, uma baita secreção tal, e vem no Papa Nicolau cândida, pronto, já te ajuda. Um Papa Nicolau recente já te ajuda a te guiar no que você tem que fazer, tá? Mas cuidado, não tratem sem conversar e examinar a paciente só porque você viu o resultado, esses 3 principalmente, no resultado. Agora, se você viu, se tá escrito lá, tricomona, se tá escrito lá, clamídia, aí muda, tá, gente? Aí tem que tratar, independente da paciente ter sintoma ou não, tá? E tem que orientar a parceria, procurar atendimento médico também, tá? Tratamentos, vamos lá, o que a gente tem de orientação, o que é para a gente usar, tá? Então, os cremes vaginais, a gente tem o clotrimazol, bastante interessante, a gente tem os óvulos vaginais também, de clotrimazol, o fenticonazol tem usado bastante, principalmente o óvulo, que é prático, põe um lá só, responde muito bem. O nosso miconazol, falando bastante, o econazol, voltando.
Aqui, o butaconazol, que é dose única, aquele tubinho maior, né, o Gina. O terconazol, o tioconazol, bastante também. E a nistatina voltando a aparecer, né? A nistatina, por muito tempo, a gente não usava mais, porque estava tendo pouco resultado. E aí, acho que, portanto, a gente deixar ela de lado, ela voltou a ter uma resposta interessante. A única coisa é que ela tem que ser usada por um tempo mais prolongado, assim como o miconazol, tá? Opa! E aí, com o tratamento de via sistêmica, a gente ainda fala sobre o fluconazol, ainda uma opção bastante interessante, o cetoconazol e o intraconazol, tá? Sendo o fluconazol dose única, por isso ele acaba sendo muito prático. Lembrando, não tem mais esse papo de tratar parceiro, gente, por favor, tá? A gente nem pode dar receita para parceiros sem ele estar presente na sala, tá? Porque tem que ver sintomas, se o parceiro não é alérgico, o CRM não permite isso, tá? Se ele tem algum sintoma, a parceira falou, mas a parceira falou que ele tá com sintoma, ok. Então ele vá e procure por ajuda, tá bom? Cetoconazol, 2 comprimidos juntos, né, por 5 dias. O intraconazol, 2 comprimidos pela manhã, 2 à noite, resolvido, tá? Aqui eu coloquei a tabelinha, mas é a mesma coisa, tá? É só a tabelinha de resumo do MSD. E aí, vamos pensar aqui, né? A gente tem a candidíase, ela acaba sendo dividida em não complicada e complicada, tá? A não complicada é aquela paciente que tem eventualmente um episódio, tem sintomas leves a moderados, principalmente aí a suspeita é maior por ser Candida albicans e mulheres não grávidas, tá? E as mais complicadas são aqueles casos recorrentes, com sintomas muito importantes, com suspeita de cepas não álbicas e tem algum fator de risco, como uma imunossupressão, uma gestação, uso de alguma doença aí de base mais chatinho, tá? E aí, o CDC ele sugere aí alguns tratamentos para alguns casos especiais, falando aí da vulvaginite, né, de uma candidíase mais severa, né, com um quadro mais severo, a gente pode usar um tratamento local e associar um oral. Tenho feito muito, tá? 2 comprimidos no intervalo de 72 horas. Em imunocomprometidos, você pode fazer esse mesmo esquema, no entanto, você tem que pensar na condição básica daquele paciente e, eventualmente, fazer o tratamento disso. As gestantes, a gente não utiliza antifúngico oral, tá? A gente vai utilizar o vaginal, né? De preferência, a gente acaba utilizando a nistatina, tá? Mulheres com HIV, tá? Elas são imunossuprimidas, têm maior incidência, tá? E tem maior chance de ter uma evolução, uma complicação disso, e principalmente o aumento das cândidas não álbicas, o que dificulta um pouquinho o tratamento, tá? Como que a gente fala aí que uma candidíase é recorrente, né? Quando que a gente fala que ela é de repetição? Então, é definido quando a gente tem 3 ou mais episódios em um ano. E quando a gente pega aí uma paciente, nesses casos, né, com esse diagnóstico, a gente tem que ter uma conversa muito séria com ela, para ela entender que na grande maioria das vezes a gente não vai conseguir uma cura para essa paciente. A gente vai conseguir um controle dos sintomas, tá? E a gente vai ter que fazer um tratamento de longa duração, mas sempre, gente, sempre confirmar o diagnóstico antes de você fazer um esquema tão longo quanto eu vou mostrar para vocês de uma das opções, tá? Veja, porque você vai usar grande quantidade de medicação se você não tem certeza que é isso que está acontecendo, porque eu volto a falar, uma vaginose citolítica tem o pH de uma candidíase e os sintomas são muito parecidos, com a diferença que não vai crescer fungo. Então, naqueles quadros que está de difícil tratamento, a cultura para fungo vale a pena,
para você confirmar, não, é isso mesmo, eu estou no caminho certo, sabe? Não é outra coisa para a gente tratar, tá? Sempre confirmar o diagnóstico, como falei, e controlar os fatores predisponentes. Então, assim, controle de estresse, alimentação, orientar aquela paciente que alimentos com muito carboidratos, né? Então, açúcar, massa, é um prato cheio para candidíase, tá? Então, a gente tem que equilibrar a microbiota dessa paciente, a gente tem que equilibrar a imunidade dela e orientar aí alguns hábitos que vão diminuir a chance dela ter, tá? Assim como hábitos de higiene, então aquela paciente dormir sem calcinha para ela permitir que tenha mais ar mesmo, né? Porque a vagina é uma cavidade fechada e que tá sempre abafada. Isso é um prato cheio para candidíase, né? Então, lavar a calcinha de forma adequada, né? Não põe calcinha no banheiro, no chuveiro, aí toma banho, aquela calcinha molha de novo, aí depois de 3 dias põe para secar e aí aquela calcinha não está mais adequada. Calcinhas de algodão, né? São as melhores porque não abafam tanto e não irritam tanto a vulva. Não usar duchas vaginais, usar sabonete o mais neutro possível, né? Então, aqueles glicerinados, né? Da Granada, da Johnson, são os melhores indicados para saúde íntima, para higiene íntima. Deixar os íntimos para eventuais situações, porque os íntimos acabam alterando bastante o pH. Existem hoje alguns sabonetes com lactobacilos, tal. Pessoal, são todas tentativas, tá? A gente não tem nada ainda muito preconizado para ser feito. São tentativas. Para essas pacientes de candidíase de repetição, tudo vale a pena, né? Mas eu sempre falo, já entra com polivitamínico, já entra com probiótico, mudança comportamental, faz um tratamento prolongado e observa. Não deu certo? Daí a gente tem esses tratamentos por longa duração, que então a gente tem a primeira opção é o antifúngico por 14 dias, né? Via vaginal. Não resolvendo, você pode usar o fluconazol, um comprimido a cada 3 dias por 3 doses. E eu vou falar para vocês que a maioria vai bem aqui, responde de forma satisfatória. Em casos muito pontuais, mas muito mesmo, o uso do fluconazol, um comprimido por semana por 6 meses. Qual que é a nossa preocupação de fazer aí um fluconazol uma vez por semana por 6 meses? Gente, é o risco aí de uma sobrecarga hepática, aquela coisa nada toda, tá? Mas em casos pontuais de pacientes que estão sofrendo muito, eventualmente a gente pode pensar nisso, tá bom? E aí, né, o que eu trouxe aqui só para vocês saberem que existe, né, são as imunoterapias com imunoestimulador. Então, existe aí alguns protocolos bastante interessantes que não estão ainda, então você não vai ver isso publicado em CDC, você não vai ver isso em nada ainda. Já é falado bastante em congressos, tá? Mas ainda não estão em guidelines. Quando não está em guideline, gente, quer dizer que ainda tem que ter muito estudo ainda para a gente falar que isso vai realmente ter uma resposta interessante. Mas, na prática, a gente já está vendo isso ser comentado em alguns locais, tá bom? Então, qual que é o objetivo, né, dessas imunoterapias? Prevenção e até uma terapêutica, entre aspas, porque você não vai estar tratando diretamente a doença, né? Mas para diminuir aí a chance de uma infecção de repetição, ajudar uma modulação, uma resposta inflamatória mais adequada, estimula a imunidade inata e adaptativa, que a gente falou que o nosso corpo tem, e a gente vai estar estimulando tudo isso, e acaba reduzindo o uso de antibióticos e eventualmente de antifúngicos quando, né, tem indicação. Né? E aqui tem um protocolo aí para candidíase de repetição com 12 doses, uma dose a cada 8 semanas. Então, indicado na infecção recorrente, confere resistência e proteção fúngica à cândida, imunomodulação à resposta inflamatória causada pela cândida,
e a redução do uso de antifúngicos. Então, é sim uma ferramenta, eu acho que é uma estratégia que pode ser discutida com aquela paciente que nada respondeu, então você já fez vários tratamentos, tentou oral, tentou probiótico, tentou, e ela não responde, você pode pedir para ela procurar um imunologista para estar pensando em alguns protocolos assim.